E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já está nos Estados Unidos, onde se encontra com Donald Trump. Quem chega com mais informações e quais assuntos vão ser discutidos neste encontro é o nosso correspondente na Europa, o Luca Bassani. Tem todos os detalhes sobre este encontro entre o presidente americano e o primeiro-ministro israelense. Luca Bassani, bem-vindo ao 3 em 1. Boa tarde a você, Koba, também bem-vindo ao Bruno, ao 3 em 1, a todos aqueles que nos acompanham mais uma semana. Esta é a terceira viagem de Benjamin Netanyahu aos Estados Unidos desde que Donald Trump reassumiu a Casa Branca em 20 de janeiro de 2025. Nesta viagem, que tem um caráter um pouco mais próximo, mais particular, já que o encontro vai se dar a portas fechadas em um jantar, Netanyahu pretende discutir também principalmente o futuro da faixa de Gaza. Afinal, a guerra entre Israel e Hamas já ultrapassou 1 ano e 9 meses. Nós sabemos que há um impasse nessas questões territoriais e principalmente sobre os reféns. Afinal, dos 251 reféns levados pelo grupo terrorista no dia 7 de outubro de 2023, cerca de 49 pessoas ainda estão dentro da faixa de Gaza. O exército de Israel acredita que pelo menos 24 a 27 já tenham, infelizmente, perdido a sua vida, mas há uma forte pressão popular dentro de Israel para que o governo se empenhe mais para recuperar aquelas pessoas que possivelmente estejam vivas e também repatriar os corpos dos falecidos, já que é extremamente importante para a tradição judaica também este rito de passagem. Nesse sentido, há também uma pressão dos mediadores catares e egípcios para que o Hamas aceite as condições propostas pelos Estados Unidos e por Israel, que envolveria também a desmilitarização do grupo, que não dá indícios que aceitaria tais critérios. Aquilo que a gente vê é que há uma crescente pressão também dos países aliados a Israel para que mais ajuda humanitária possa fluir à faixa de Gaza, já que há um grande risco de desnutrição, insegurança alimentar e até mesmo fome da população palestina, já que há um impedimento da ajuda humanitária da maneira como estava acontecendo no cessar-fogo vigente até março deste ano. Mas nós vemos que há uma espécie de impasse, seja de um lado, seja do outro, já que Netanyahu prometeu que os objetivos israelenses nesta guerra são os mesmos que eram em outubro de 23. Acabar com qualquer capacidade militar e administrativa do Hamas dentro da faixa de Gaza, e apesar de estarem realmente mais enfraquecidos, nós não vemos nenhum tipo de solução imediata, o que aumenta a pressão de ambos os lados. O presidente Donald Trump disse que o objetivo é retornar os reféns às suas famílias e trazer paz ao Oriente Médio, possivelmente reconstruindo a faixa de Gaza aos moldes de um resort, de uma riviera no Oriente Médio, uma proposta que no começo desse ano já causou grande polêmica e que obviamente divide muitas opiniões dentro e fora do Oriente Médio. Obviamente que a gente vai ficar de olho naquilo que será decidido. Como eu disse, é uma visita que não terá tanta participação da imprensa, perguntas feitas, assim como foi a última presença de Netanyahu no Salão Oval, e provavelmente algum tipo de acordo, né, ou até mesmo metas em conjunto sejam publicadas pela Casa Branca. Logo mais ficaremos de olho e voltaremos também na programação dessa segunda-feira. Koba. Muito obrigado, Luca Bassani, diretamente da Europa, trazendo todas as informações deste encontro entre o presidente americano e o primeiro-ministro de Israel. Obrigado, Luca. Por aqui, deixa eu entender do Bruno Musa como é que você vê e projeta este encontro entre o presidente americano e o primeiro-ministro de Israel, depois de tudo que a gente viu no conflito com o Irã, da entrada dos Estados Unidos nesse conflito, do anúncio feito por Donald Trump em relação às bases nucleares iranianas, e agora o assunto continua envolvendo o Hamas e, naturalmente, a faixa de Gaza. Bruno Musa. Bom, vamos lá. Primeiro, o Zé Maria me cumprimentou, eu não o cumprimentei de volta. O Zé Maria, é um prazer estar aqui contigo, eu escuto há tantos anos. Muito legal mesmo estar aqui. Obrigado, viu? O Paulo não escuta? Bom, vamos lá. Eu acho que não surpreende ninguém, né? Eles são aliados históricos já, Estados Unidos e Israel. Na minha opinião, os Estados Unidos, quando atacou ali as bases nucleares do Irã, por mais que não tenha sido público, já tinha arquitetado com Netanyahu, não foi algo que aconteceu ali, digamos, de surpresa. Então isso não gera surpresa nenhuma. Vamos analisar que basicamente a democracia mais sólida ali do Oriente Médio hoje é Israel. Então eles tendem a se aproximarem ali. E a gente estava conversando aqui, eu e o Alan, eu dou aula, parei agora no meio do ano na faculdade na Link, a gente tinha um campus lá.
né? Um lodge em Israel. Claro que agora, por motivos da crise, está fechado. Ou seja, você tem um ambiente empreendedor, pró-negócios, de startups em Israel, que já deixou para trás assim, o início do processo. Já é um ambiente propício para isso. Então, para mim, nada mais... não gera surpresa nenhuma essa aproximação entre esses dois países, incentivando investimentos entre ambos. E eu acho que isso tende a se fortalecer cada vez mais, né? É uma segurança importante também para Israel. E a sua opinião, hein? Zé Maria Trindade? Pois Israel, esse conflito tomou também um contorno internacional. Todo mundo está dando palpite, todo mundo está se mostrando de um lado, de outro, exatamente por essa chamada guerra de informação. O Hamas soube muito bem trabalhar esse processo, tem imagens graves, porque a guerra é assim, a guerra sangra, a guerra mata, né? Então são imagens terríveis que agora estão se vindo contra Israel. O presidente dos Estados Unidos, ele tem nesse processo aí uma ação muito forte. Primeiro porque decidiu selar a paz entre Israel e Irã e agora tenta, de todas as formas, aí, evitar a continuidade da guerra. Mas não é só do ponto de vista ideológico, é porque os Estados Unidos estão diretamente no processo. Então, essa ida do Benjamin aos Estados Unidos é muito importante nesse processo, porque mais do que apenas aliados ideológicos ou de ideias, os dois países são realmente aliados no desenvolvimento de armas, tecnologia, os dois estão muito intimamente ligados, então eu acho um encontro muito importante e pode redefinir ali pelo menos os contornos desta guerra entre Israel e Hamas. Lembrando sempre, foi o Hamas que invadiu Israel. Quero também a sua opinião, Fábio Piperno, sobre isso que nos falou há pouco o Luca Bassani, a ideia polêmica do Donald Trump de tornar ali aquela região da faixa de Gaza em um resort, em algo que seria explorado para o turismo. Como é que você vê essa proposta e a repercussão toda negativa, né, que recaiu sobre esta ideia? Claro, porque essa é uma ideia esdrúxula, essa é uma ideia que ela admite implicitamente a questão de limpeza étnica. Tomara que ela não possa ser implementada, porque, afinal de contas, aquilo não é uma terra de ninguém, né? Por acaso, tem mais de 2 milhões de moradores lá, né? São palestinos que habitam aquela região e não podem sair de lá. É uma guerra que não começou em outubro de 2023. É uma guerra que se arrasta por muitas e muitas e muitas décadas, com centenas de milhares de mortes de pessoas palestinas, principalmente. Agora, quanto mais a guerra avança, quanto mais o conflito se prolonga, quanto mais gente morre dos dois lados, é evidente que mais umbilicalmente ligados estarão Estados Unidos e Israel. Não dá para imaginar que em algum momento eles se separem. Até porque, nesse momento em que a guerra entrava aí num caminho mais tenso e imprevisível, os Estados Unidos tiveram que atravessar o mundo para ir lá bombardear o Irã, de alguma forma ajudar o aliado. Então, é evidente que Israel é um país muito mais sofisticado, moderno, desenvolvido que o Irã. Só que o Irã tem quase 10 vezes a população de Israel e também tem uma tecnologia de mísseis que é bastante avançada. Então, ele pode resistir por bastante tempo. Ora, uma guerra prolongada seria muito ruim, também do ponto de vista econômico, para todo mundo. Sem contar que poderia gerar alguma situação de desequilíbrio geopolítico. Portanto, não há como imaginar Estados Unidos e Israel distantes em qualquer que seja o momento. Bom, nós seguiremos acompanhando, a nossa equipe está acompanhando todos os detalhes deste encontro entre o presidente americano e o primeiro-ministro de Israel. É claro que o conflito entre Israel e o Hamas vai ser pauta nisso, não só também o conflito, mas como a ocupação do território na faixa de Gaza. Tenho certeza que o conflito com o Irã não está totalmente encerrado. Certamente haverá novas conversas tratativas entre o presidente americano e o líder de Israel. A Jovem Pan vai acompanhar e vai trazer cada detalhe deste encontro. Daqui a pouco, muito mais notícia, informação e debates aqui no 3 em 1. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta.